E voltamos com a sequência do Prosa Curitibana, agora com muita alegria, convido o jornalista e escritor Roberto Nicolato. Seja bem-vindo, Roberto. Faça favor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tá bom, obrigado por tranquilo. estar aqui com a gente. Obrigado você. Professor Roberto Nicolato, jornalista, professor de comunicação de jornalismo na Uninter, está lançando um romance de viagem chamado A Caminhada ou O Homem Sem Passado. Isso mesmo. Tudo bem, Roberto? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá aqui, Trouxe então. o livrinho para você. Opa, muito obrigado. É aquilo que eu falo sempre, né? Fazer um talk show é ótimo, porque você aumenta a biblioteca, aumenta a discoteca, né? Presentes. E é sempre bom ganhar um livro de presente, Claro. né? Sim, claro. Melhor ainda é poder ganhar um livro e conversar com o autor para explicar para nós como é que surgiu essa obra, né? Mas antes da gente entrar aqui, Roberto, falar um pouquinho de você. Você é mineiro, nasceu em Minas Gerais, está aqui no Paraná já há mais de 20 anos, né? Eu sou mineiro da Zona da Mata. Aham. Nasci, na verdade, num arraialzinho, né? Que se chama Santana do Campestre. Olha só. Não é nenhum município, né? É um Arraialzinho, bem pequeno, Arraialzinho. com aquelas festas religiosas. Patrimônio, Com aquele campinho de futebol, toda mesmo, né? Que a gente... paisagem bucólica, paisagem bem bucólica. mineira, né? É bem uma cidade bem do interior e bem ligada à vida mesmo, rural mesmo, né? Que bacana. Meu pai era lavrador, inclusive. Lavrador. Né? E como é que você se tornou jornalista e depois professor aqui em Curitiba? Depois nós fomos para Ubá, que é uma outra cidade. Sim. De Ubá eu fui para Juiz de Fora. Juiz de Fora eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Não tinha emprego, comecei a trabalhar no jornal lá, o jornal faliu. E a partir daí eu fui para Campo Grande. Eu tinha uns amigos mineiros, aí eles disseram, vamos para Campo Grande. Você vai para lá, você vai ganhar pouco, mas pelo menos você está na área, na profissão, né? Eu acho que mineiro e gaúcho tem uma coisa em comum que em qualquer lugar, onde quer que você vá, tem mineiro e tem gaúcho, né? É que nem Praga, né? Tem tudo quanto é lugar, né? Mineiro e gaúcho. Mas é isso mesmo. É bem por aí, né? Bom, e professor na Uninter de jornalismo, como é que você vê essa nova geração de comunicadores que você ajuda a formar? Eu Qual que é acho... a diferença em relação ao nosso tempo? Hoje eles têm muito mais instrumentos, né? Eles têm muito mais tecnologia à disposição. Mas eu acho que a nossa geração é uma geração um pouco mais politizada, Foi, né? né? Dos anos Tinha 70. que lutar contra o regime militar, etc. Então era uma outra geração. Aquele aluno que não queria nem saber era colocado de lado pela turma, chamado de alienado, né? Então todo mundo tinha que ter Tinha que sua ter uma posição ligação política, política. tinha os DCEs, então era tudo muito, bacana. tudo muito dinâmico, muito envolvente. A política era E muito hoje, envolvente. talvez, Hoje nem tanto, mas a gente tem outras questões que estão, né? Os interesses dos jovens, né? Mas tem internet. Então hoje o profissional precisa ter várias atribuições, várias competências para trabalhar no jornalismo, né? Mais do que antigamente. Mais do que antigamente. Mas tem mais informação, mas eu acho que o ideal, o interessante é você saber selecionar essas informações. Qual a Né? disciplina que você leciona? Eu leciono redação jornalística. Redação, né? Porque eu já trabalhei em jornal, Sim, então claro. a minha disciplina é essa. Né? Mas todas as disciplinas ligadas ao jornalismo. Entendi. Bom, está aqui então, um livro ficou muito bonito realmente, graficamente, né? A Caminhada ou O Homem Sem Passado, Roberto Nicolato, né, jornalista, professor, que está estreando com esse romance de viagem, que conta a história do personagem que é Júlio Saboia, que foi até o Peru, é isso? Conta um pouquinho para nós sobre o enredo dessa obra. Esse livro, na verdade, eu comecei a escrevê-lo, né, em 2000. Na verdade, eu fiz um diário, né, de viagem. Porque eu fui para Bolívia e para o Peru nessa época, era final do ano, então passei inclusive o ano novo, de 2000 para 2001. Lá nos Andes. Em Cusco, nos Andes, né? Aí eu fiz um diário. Só que a gente fala, o diário ele não tem muitas histórias, a gente nunca tem tanta história pessoal assim, né? Mas então, falei, vou fazer um livro reportagem. Do livro reportagem eu achei que eu teria que pesquisar mais, né? Entendi. Eu teria que ter mais um trabalho de entrevista com a população, fazer um trabalho mais jornalístico. E aí depois, como eu gosto muito de literatura, eu também eu tenho toda a minha formação acadêmica também na área da literatura, né? Aí eu resolvi escrever esse livro, criar os personagens, né? E dar esse modelo aí para o livro, modelo ficcional, né? Entendi. Trabalhando com a ficção, criando os personagens e usando os mesmos lugares que eu passei.
Bom, falar com um mineiro sobre literatura dá vontade de perguntar sobre tanta coisa, né? Não sei. Tanta coisa, Drummond, Guimarães Rosa. Tem uma tradição, né? Os mineiros Uma mais tradição, novos aí, todos eles têm uma tradição. Bom, nessa trilha, está aqui na contracapa, juntam-se jornada de autoconhecimento e trabalho, à procura de uma compreensão mais profunda da existência e um mundo já dado como suportável, calço sandálias confortáveis, seguindo o traçado do rio Urubamba, entre cordilheiras e picos nevados. Talvez, antes de mim, o Urubamba chegue por baixo, enredando-se aos pés das montanhas onde se encontra Machu Picchu, destino final dessa viagem. Machu Picchu, destino final dessa viagem, até desaguar mais abaixo no Amazonas. Eu tomarei outro rumo, mas em direção ao alto das montanhas, até alcançar a Porta do Sol. Não sem antes beijar os céus numa altitude de 4.200 metros. Imagino que tudo não passe de um sonho. Então aqui, pergunta de literatura para você. Pode perguntar. Subir a montanha ao invés de descer o rio. Tem uma coisa simbólica em subir a montanha, a busca do autoconhecimento, né? É um clássico da literatura universal. O próprio Nietzsche, em Zaratustra, fala que quando desceu da montanha, né? Aí tem o caso de Moisés, etc. e tal. Então tem a ver muito mais com autoconhecimento, né? Com autoconhecimento também. É porque, na verdade, a montanha é o espaço do sagrado, né? Isso. Pelo menos das civilizações mais antigas, isso, é o espaço do sagrado. O Mircea Eliade, né? Que ele já fala muito disso, estuda bastante isso. E isso, se nós notarmos, né, todas as cidades da antiguidade, da Idade Média, eram construídas, né, nas montanhas, né, e eram cercadas também. Então, a proximidade. E o que existia fora daquela cidade, daquele círculo ali, seria o universo do demoníaco, né? Então, eles estariam protegidos ali. Isso. E também a própria, essa ligação que se faz com o céu, né? Que, como você disse, tá Moisés sobe a montanha. Então, ela realmente... E eu coloco um pouco disso, dessa subida, né? Que na verdade é um esforço, mas também é um esforço que ele é recompensado, né? Que a gente também, para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que buscar, né? Buscar, né? Fazer por isso. Fazer por isso. Estou achando legal aqui também os títulos dos capítulos, né? São 5 capítulos, né? Primeiro, Trilha Sem Começo, quer dizer, né? É uma coisa simbólica também, do círculo da busca. Né? Esse livro ele é bem interessante. assim, eu tentei falar um pouco do ciclo da vida, é um ciclo que não se fecha. É aí que está. Ele é circular, o livro é circular. Eu não vou poder falar o final, mas ele é circular. Como diz o Raulzito, né? Eu sou o meio, o começo e o fim, né? Quer dizer, a questão universal do homem, né? Ele tem o paraíso perdido tem esse sentido, né? O paraíso perdido, estamos sempre em busca de um paraíso, né? Daquele paraíso perdido, né? As águas do Titicaca, que também tem uma coisa. Que é o lago onde fala do nascimento dos Incas, né? Do povo ali Inca, tem toda que uma está na Ilha do Sol, né? Isso. Que é ali que é considerado mesmo o nascimento do povo. E agora eu lembrei do Simon Garfunkel, que é o Condor Passa, né? No capítulo 4, o voo do Condor, ou do Condor, né? E o quinto, a despedida. Despedida do lugar ou do personagem daquela etapa anterior que ele conseguiu encontrar nova? Nesse livro, a verdade, assim, eu já... Estou querendo estragar também. Não, eu já estou fazendo uma análise do próprio livro, mas ele tem, realmente, eu acho que ele tem uma análise, sim, ele tem uma discussão minha. Isso. Acho que como eu sou estudioso de literatura também, as coisas não são feitas também por acaso, né? Você foi lá, vou escrever um livro, então você tem toda uma estrutura feita, né? E tem um diálogo com outras obras, né? Tem diálogo, tem uma intertextualidade aí. Mas essa questão aí da despedida, o meu epígrafe é do Rilke, né? Aqui, e que fala muito dessa questão da despedida, de que todos nós estamos despedindo o tempo todo de alguma coisa. Mas lógico, a gente está despedindo, mas a gente está, ao mesmo tempo que a gente despede, a gente está conseguindo algo novo também, né? Na despedida, a gente tem que despedir de alguma coisa para conseguir outra coisa, para seguir com outras coisas, com novidade, e essa despedida, na verdade, é um conhecimento, uma experiência. E aí o livro fala um pouco disso mesmo, também despedida da terra natal, despedida de um seminário que está aí, vai se despedindo e ao mesmo tempo também é circular. Né? Nós estamos sempre em despedida, né? A questão é a condição humana, né? Vendo que a questão dos gregos... Hoje estava falando com o William, que trabalha com a gente aqui, nós temos um conhecido em comum, Celso Filho, um grande artista, e às vezes ele dizia, a gente vive sempre um dia a menos, sempre é um dia a menos, um dia a menos. Não é um dia a mais, não é um dia a menos. Não é um ano a mais, é um ano a menos. Né? Olha aqui, eu mesmo estou para fazer aniversário agora, logo. O único presente que eu gostaria é o meu próximo aniversário. Sabe?
lógica, né? Depois de uma certa idade, começa a pensar assim, pensa né? assim. É a idade do condor, né? Que a gente estava isso falando aí. agora. É, sempre com dor, Condor né? aqui, Quem condor nos ali. desviou assim, para que tivéssemos um ar de despedida em tudo o que fazemos? Como aquele que partindo se detém na última colina para contemplar o vale na distância, e ainda uma vez se volta hesitante e aguarda. Assim vivemos nós, como você falou, né? Numa incessante despedida. De Hilke, em Elegias de Duino. Essa é uma das elegias de Duino do Hilke, né? Que são poemas dele, né? Que ele, no castelo de Duino, né? Na Itália. E ele teve uma visão lá com os anjos. Então é um livro bem complicadinho, assim, mas ele está assim. Eu já Ele li é várias hermético? vezes. Ele é um pouco hermético, mas ele Permite várias leituras ele tem também? é bem metafísico. Interessante, né? Permite várias leituras, mas é difícil, às vezes eu vou ler, eu gosto de ler, eu gosto, porque cada vez mais, poesia é isso, né? Sem dúvida. A gente vai achando significação, cada vez mais que você lendo, você vai achando novas significações, que é o barato da literatura. Eu né? achei, assim, sem conhecer, sem ler o livro, do pouco que conversei com você, Roberto, eu achei muito interessante primeiro o título, né? O título já é uma história, né? Sim. E também me reportou a uma obra, A Caminhada de Hermann Hesse, onde ele faz todo um caminho pelos Alpes, naquele momento pós Primeira Guerra Mundial, acho que foi a primeira fase dele, na verdade, acho que foi antes da primeira. Mas o fato é o seguinte, é um livro poético, onde ele observa as paisagens e imagina o que pode estar acontecendo no interior daquelas casas por onde ele passa. Né? E tem aquarelas pintadas pelo próprio autor. E eu vejo também que você tem ilustrações para cada início de capítulo, né? Fica muito legal, fica muito bonito mesmo, né? Porque como é um livro de um romance de viagem, eu achei legal colocar. Porque antigamente era assim, não tinha fotografia, era tudo desenhado, né? Agora, se fosse um romance, como é um romance de viagem, acho que ficou legal as ilustrações. Se fosse um romance sem, né, que não fosse uma trilha ou uma história de viagem, acho que não caberia, talvez, né? Certo, claro. Algumas coisas, assim, ou poucas ilustrações, né? Sem querer tirar a expectativa, a surpresa do livro, mas qual que é o grande recado dessa obra aqui, na sua opinião? O grande recado? Intrínseco. Eu acho que é o conhecimento humano e a procura da nossa identidade, de se conhecer. É o conhecimento mesmo do indivíduo. A busca do autoconhecimento. E essa busca do autoconhecimento é uma busca que também ela está ligada à própria memória do indivíduo. Como existe a memória das cidades, né? Sim. A cidade precisa da sua memória, né? De você preservar as coisas, preservar os monumentos, preservar todas as questões, a cultura, né? Então, acho que o indivíduo sem a cultura, sem a sua memória, ele não é um indivíduo sem passado, ele é um indivíduo sem identidade. A cidade também é assim. Então, é dentro de um nível individual ou no nível social, coletivo. E mais é isso mesmo, dessa busca de... Deixa eu só dizer por que eu cheguei a esse livro. Na verdade, eu fiz esse trabalho e tal. É uma questão pessoal ainda. É uma questão pessoal. Eu estava na minha casa um dia e eu imaginei assim, o que seria... Sempre a gente tem em casa aqueles baúzinhos, aquelas caixinhas que você guarda as suas fotos, guarda as suas cartas. Eu ainda sou do tempo das bolinha cartas. Bolinha de gude, né? Os objetos, aquele que você ganhou do primário, aquele presentinho e tal. Ou uma lembrança da namorada, ou não sei, essas questões todas, essas lembrancinhas aí. E um dia eu imaginei assim, já estava com todo o meu diário lá, já tinha 10 anos isso, porque eu terminei no ano passado, fiz 2 anos, ficou 10 anos esse diário parado. Aí eu tive uma ideia assim, puxa vida, se alguém roubasse as minhas cartas, roubassem todos os meus objetos pessoais, é uma coisa assim, eu falei, mas eu vou me sentir assim meio... Quem sou eu, né? Porque está todo o meu passado ali. Aí eu imaginei como é que eu poderia passar isso para um livro. Aí o personagem é esse personagem. Ele tem uma mulher, que é uma mulher obsessiva, que, na verdade, ela vai passando o passado dele entregando esses objetos, essas cartas. Aí ele vai construindo a sua identidade. Entendeu? Ela vai devolvendo? Ela vai devolvendo e ele vai formando a sua identidade, a sua memória. Ele vai... Fragmentos em fragmentos? O livro é fragmentado. Então ele é todo também é flashback, que é aí que passam as Minas Gerais, né? Que é a cidade da infância, aqueles cirquinhos mambembes que a gente frequentava, passava debaixo do pano, né? A gente costumava fazer isso. Bem do interior, né? Professor Roberto, qual que são as suas referências, já como estudante, estudioso e literato e tal, na literatura? Qual que é a referência que você pode... São vários, né? Mas... São vários, né? Mas na literatura brasileira eu tenho
o Guimarães Rosa, né, que eu gosto muito. Não é porque você é mineiro, Não, não, porque não é porque realmente... eu sou mineiro, não, mas eu adoro o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos Graciliano e eu Clarice Lispector, né? são maravilhosos. São os ficcionistas. Na área da poesia, eu gosto muito do Murilo Mendes, que é lá de Juiz de Fora também, da minha terra, lá da Zona da Como é que é o nome Mata. completo do Mendes mesmo? Dom Mendes, o nome completo dele? Murilo Mendes. Murilo Mendes. Tem um Grande. museu lá em Juiz de Fora. E o Mineiro Drummond é solidário na literatura. mas eu considero, sinceramente, eu considero esses melhores Não, mas poetas. são realmente, né? Esses dois, né? Tem. E da literatura universal, Dostoiévski, né? Pelo amor de Dostoiévski. Deus. Eu não li todos os livros dele, Gigante, mas né? estou deixando para ficar velhinho. Tem isso para fazer ainda, né? Mas eu estou pensando, não, ler, depois eu releio. Porque Qual que é o muito bom. papel da literatura hoje no mundo? Os seus alunos leem? Leem, Leem como nem lia a todos, nossa né? Nem geração? todos, mas acho que mas leem. Eles são obrigados a A ler. nossa geração, Nem que eles queiram, a nossa não queiram, geração eles são lia obrigados mais a do ler. que a atual? A nossa lia mais do que a atual? Ou não tem nada a ver isso? Eu acho, assim, pelo fato de ter mais gente alfabetizada, estão lendo mais, né? Sim, Mas eu não sei. mas eu a acho que literatura é sim. talvez por falta de... Hoje nós temos várias ofertas de informação através da internet. Eu acho que hoje a gente está voltando à linguagem escrita, né? Mesmo escrita, né? Porque o e-mail obriga a sem pessoa... sempre falar mal da televisão ou do rádio, mas assim, a internet obriga as pessoas a lerem, Obriga. né? Não, veja, são coisas novas que estão Eu acontecendo, gosto muito né? da televisão, gosto do rádio, mas eu acho que é importante Mas, também por essa exemplo, esse volta da programa, escrita. nosso programa mesmo, fazendo uma análise já, aproveitando a presença do professor, ele é um programa para a televisão, mas ele tem uma natureza do rádio, que é um programa de conversa, talk show, conversa. claro. Só que ele não vai nem pelo rádio nem pela televisão. A grande ênfase mesmo é através das redes sociais. Né? Então, quer dizer, é uma nova realidade, uma recriação de um contexto, mas prevalece o quê? A necessidade de pensar, né? A necessidade de cada vez mais você ter informação na mão. Né? Então, acho que acaba contribuindo de uma certa forma Claro. nesse processo atual, né? Não, sim. Os alunos estão mais... Acho que eles leem bastante, sim. Leem, né? Leem, não. Leem. Nossa, leem bastante. Tomara Não sei mesmo se eu que tô cada simpático. vez mais, que leiam cada vez Eu não mais. estou dizendo tomara se mesmo. leem literatura, mas Sim, assim... Mas leem muito, tem muitos livros. leem Bom, bastante. professor, como é que a gente faz para encontrar esse livro? Olha, esse livro, eu fiz uma edição pequena, é uma editora pequena, eu fiz uma tiragem bem pequena para começar. Acho que vou ter que fazer uma outra tiragem Eu para acho que lançar o vai. livro, porque a pequena tiragem já foi toda, eu estou entregando para as pessoas, eu estou doando esse livro. E a fotografia sua também de capa? A fotografia, nossa, a fotografia foi comprada, tá. foi o direito de imagem pela Sei. editora, né? Que é a Entendi. editora Blanche. É uma pequena Blanche, editora. daqui de Curitiba. Mas eu gostei muito do projeto gráfico dessa Muito menina aí, bonito. da Cissa, né? Da Muito Clarice. bonito Muito, mesmo. muito bacana, muito legal o O projeto. projeto da Clarissa Menini. Menina, ela é muito legal. Muito e eu bem. vi isso, eu vi na internet, conheci ela pela internet, eu já gostei assim, de pronto. E a ilustração da Bruna Schissati. É isso. Agora, o livro, os leitores podem encontrar na Livrarias Curitiba. Livrarias Curitiba. Posso até falar quais são: Paládio, a Curitiba, o Shopping Curitiba, Shopping Estação e das Flores aqui, Rua das Flores, e também na internet. Não está lá, hoje ainda não está lá. Ela me Sim. disse que teria ainda, talvez semana que vem já vai estar, a partir de terça-feira. E quem quiser conversar com o professor Roberto Nicolato é nicolato77@gmail.com, né? A data Nicolato o ano que eu e- nasci, 1977. É mesmo. Ele está acreditando. Brincadeira, Não, porque eu nasci nesse ano, então eu achei que Não, você... você também não esse é um número simbólico, né? É o simbólico, Isso bastante. né? Claro. Sem dúvida. Roberto, muito obrigado mesmo pela sua Imagina, presença. Eu foi um vou ler prazer. esse livro aqui, porque fiquei muito curioso desde o começo. Tem tudo a ver essa questão vai do ser- autoconhecimento. E também é uma região que me atrai muito, que é a região dos Andes, Machu Picchu, né? Sim. Tem uma simbologia e cada vez mais estudando e pesquisando, vai descobrindo que tem tanta coisa relacionada a essa região aí que a gente nem imagina. Não, né? Isso aí. Bom, Será um prazer. para a gente poder encerrar com chave de ouro, o que você pode fazer, como se você estivesse fazendo um antigo reclame, né? Fazer uma propaganda, um anúncio. Né? Por que as pessoas podem ler ou devem ler essa obra? Puxa, Aquilo que é vem do aquela coração, pergunta difícil, né? coração, De do responder, coração né? do autor. Eu acho porque é uma obra verdadeira. Verdadeira. Ela é uma obra verdadeira. Apesar de ela é toda tem muito de imaginação, né? Porque é Sim. literatura, mas é porque é uma obra verdadeira e ela não é uma autoajuda. Não Mas é, né? eu mandei um e-mail para minha amiga dizendo assim, é um livro que você
que não é autoajuda, mas se você ler, você tem alguma coisa a ganhar ou perder também, mas não deixa de ser uma ajuda. Né? Claro, claro. Acho que você ler de perde maneira para geral ganhar já é uma... também, né? Então vamos homenagear então o professor, escritor Roberto Nicolato, agradecendo a sua presença aqui com a gente no Prosa Curitibana. Caminhada, a caminhada ou o homem sem passado. Olha só, isso. Roberto Nicolato é o autor, hoje o escritor do nosso programa Prosa Curitibana. Before you kiss me, take a look at yourself. Before you kiss me, take a look at yourself. You say bad woman, but if you talk to someone else. Muito bem, muito obrigado. A Caminhada ou o Homem Sem Passado, professor e escritor Roberto Nicolato. Está aí o livro, então, nas livrarias Curitiba. Você que gosta de romances de viagem, relacionados também com a questão do autoconhecimento, está aqui um trabalho de um escritor mineiro paranaense, Roberto Nicolato. Primeiro livro. O primeiro livro, hein? O livro de estreia. Vai ter mais. Do nosso querido Roberto. Vai ter mais, então. É, claro. Roberto, muito obrigado pela sua presença você, aqui. foi um prazer. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Prosa Curitibana.